E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma semana de PG e é uma alegria para mim poder passar para você esse estudo desse encontro de hoje. Fica com a gente porque vai ser bom a beça. No nosso último encontro, no domingo, a gente deu mais um passo aí nessa jornada dos 90 dias que a gente está fazendo, caminhando junto com Jesus. Na primeira semana a gente falou sobre o batismo de Jesus e como ele é apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na segunda semana a gente falou sobre as tentações de Jesus e nesse último encontro a gente falou dos primeiros seguidores de Jesus. Em especial os 4 apóstolos mais famosos no ministério de Jesus. São os primeiros que ele convida para segui-lo. Pedro e André, que eram irmãos, Tiago e João, que também eram irmãos. Inclusive os 4 juntos faziam a mesma coisa, eram pescadores. E Jesus faz um convite no final dizendo, olha, a partir de agora vocês vão ser pescadores de gente, pescadores de homens. E a maneira como Mateus faz essa narrativa faz a gente pensar, será que foi tão rápido assim? Jesus chamou e eles foram. Mas Lucas, que traz mais detalhes, fala que antes do convite de Jesus, existe algo que acontece que é muito importante. Na verdade, Simão Pedro, que é um dos personagens mais importantes nessa narrativa, ele permite que Jesus entre no seu barco e ensine as pessoas que estão na praia. Tem muita gente ali, uma multidão, a Bíblia diz, comprimindo Jesus, né? A gente não faz ideia de o que é isso, mas muita gente perto dele, ele precisou se afastar. E Jesus sobe ali naquele barco, começa a ensinar as multidões. E ouvir Jesus devia ser algo extremamente atraente. As pessoas se sentiam, a Bíblia diz, dominadas pelo que ele falava, porque ele falava com uma autoridade, o que ele trazia era totalmente novo para eles. Quando Jesus termina de ensinar, a Bíblia diz que ele faz um convite para Pedro, vamos pescar? E Pedro fala, a gente tentou pescar a noite toda, mas não deu certo. E no culto a gente parou um pouquinho para analisar esse momento. Jesus faz um convite para Pedro. E Jesus faz um convite para a gente toda hora, o tempo todo. Ele tem mais um convite para você hoje, ele sempre tem mais um passo para você dar. Naquele caso, naquele momento, Jesus faz um convite que não é fácil, é fácil de fazer, mas vai dar algum trabalho. A Bíblia diz que eles tinham acabado de pescar, estavam frustrados por uma noite que não funcionou. Pedro fala assim, a gente tentou a noite toda, a gente se esforçou a noite toda sem pegar nenhum peixe. Naquele momento, Pedro nem fazia ideia da grandeza do que Jesus estava pedindo a ele e da grandeza da decisão que ele estava tomando. Ele só conseguia talvez pensar nesses obstáculos. Mas no final do discurso ele fala assim, Jesus, já que é você que está me pedindo, por que você está me pedindo? E eu não sei o que você pensa disso. Pedro estava sendo muito ali respeitoso. Eu vou fazer porque você é um mestre, você é um professor. Jesus já tinha curado a sogra de Pedro, ele talvez até se sentisse um pouco, talvez devedor. Eu vou fazer, tá bem. Mas Pedro não estava com seu coração totalmente ali. Ele simplesmente obedece àquela direção. Ele falou, eu vou lançar as redes. E eu parei um pouco e pensei com a igreja, ele poderia ter dito, não, eu não vou, não quero, obrigado Jesus, sua palavra é muito boa, mas deixa essa parte de pescar comigo. E a gente não faz ideia, nem ele faria ideia do que isso significaria mais tarde. Mas até hoje, 2000 anos depois, Simão Pedro é um ícone da igreja, é uma das pessoas mais importantes, o que ele fez, o que ele escreveu, o que ele falou, para nós é tão precioso. E nós nunca ouviríamos falar de Pedro se naquele dia, se naquela manhã, ele tivesse tido uma outra atitude, uma outra postura. O que eu quero trazer para você hoje é que a maneira como você responde às pequenas coisas que Deus pede de você podem fazer uma diferença imensa. Mas na hora a gente não percebe, na hora a gente só vê aquele momento ali. Mas ouvir e obedecer e dizer sim para algo pequeno que você pode fazer. Mas muitas vezes vai dar trabalho, muitas vezes não é o que você queria, vai te tirar da sua zona de conforto. Quantas vezes nós somos convidados a sair um pouquinho da nossa zona de conforto e a gente arruma justificativas, várias desculpas. Eu tenho, você também, 1000 desculpas para não fazer alguma coisa. É fácil demais a gente se convencer de que a gente não vai fazer algo. Mas muitas vezes quando Deus nos pede algo que é aparentemente pequeno, simples, mesmo que dê algum trabalho, existe algo ali que a gente não faz ideia, que a gente não consegue projetar para frente. Mas porque eu disse sim, Deus pode me levar a um lugar mais distante, mais longe e muito melhor e muito maior do que eu imagino. Na verdade, a decisão de Pedro até hoje tem repercussões. Na sua vida eu acho que é a mesma coisa.
Então, minha pergunta para você, uma das mais importantes dessa reunião é: qual é o seu próximo passo? Você já sabe? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu tenho algumas perguntas para você. A primeira pergunta é a seguinte: na nossa mensagem, a gente fez uma declaração dizendo assim: ser um pecador não te desqualifica, não te impede de seguir a Jesus. E ser um incrédulo também não te impede de seguir a Jesus. Quando você ouviu isso, ou quando você está ouvindo agora, você concorda com essa declaração? Explique por que você concorda e por que você não concorda. Hoje a gente vai fazer diferente, eu vou convidar vocês juntos lerem em alta voz a passagem de Lucas, do capítulo 5, dos versículos 1 até o 7. E depois de responder essa pergunta: você já teve algum momento onde você decidiu confiar em Deus, mesmo quando não fazia o menor sentido naquele momento? Se sim, o que aconteceu? Conta pra gente. E agora continua a leitura com o grupo em voz alta, dos versículos 8 a 11. Você às vezes pensa que Deus não pode se aproximar de você por causa do seu pecado? Você acredita que Ele se afasta de você por causa de um pecado? Como a sua vida e a sua fé poderiam ser diferentes se você abandonasse esse pensamento, esse sentimento e simplesmente confiasse no amor de Deus? Em que área da sua vida você precisa realmente confiar em Jesus? E essa pergunta eu quero muito que você responda hoje. Qual é o seu próximo passo? E como esse PG pode ajudar você a dar esse passo? Para o estudo de hoje, a gente preparou algumas perguntinhas num quiz, que são bem rapidinhos para você responder a partir do seu celular. Então, a liderança vai ajudar você a encontrar aí direitinho como você pode responder. Seria muito legal para a gente ter essas informações. Para mim é sempre uma alegria poder compartilhar a palavra com você nesse PG. Eu estou muito feliz porque você está aqui. Se tiver alguém visitando, seja muito bem-vindo, apareça mais vezes. Vai ser uma alegria muito grande ver você aqui. Que Deus abençoe, tenha uma ótima semana e até a próxima.